Bom dia, amigos. Volto a gravar o nosso Ler Forma Ideal de Prazer com muita alegria no coração. Peço desculpas porque fiquei algumas semanas sem poder fazê-lo, mesmo porque estive assim muito adoentada, gripada e a voz rouca, e o que me impossibilitou de continuar por 3 semanas este trabalho tão gratificante que me faz muito feliz. E a última gravação que fiz foi no dia 11 de maio, falando sobre a nossa escritora Zélia Gattai. E a partir do dia 18 de maio, eu já estava adoentada, gripada, e são coisas que acontecem pelo nosso momento de Covid ainda, que a gente precisa ter muito cuidado, mas felizmente estou bem e hoje retorno às gravações, falando sobre Zequinha de Abreu. José Gomes de Abreu nasceu a 19 de setembro de 1880 em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Teve uma infância relativamente feliz junto aos pais, o pai querendo que ele fosse médico, a mãe querendo que ele fosse padre, mas aos 6 anos de idade ele já se revelou com um forte desejo de tocar música. E ele, nessa idade, já tocava flauta e tirava músicas naquele instrumento. E dali por diante ele só queria usar esse talento para desenvolver a sua profissão, que veio a ser um grande músico, compositor, instrumentista. Tocava flauta, piano, requinte e muitos outros instrumentos, porque com pouca idade, jovem ainda, formou a sua banda mesmo, com 25 elementos, 25 instrumentos. Isso foi fantástico, porque a esta altura da juventude, ele já tinha composto inúmeras músicas, inclusive o Tico Tico no Fubá, que inicialmente não foi esse título. Ele teve que mudar o fubá, porque já havia uma outra composição de um chorinho de um outro autor com o nome que ele havia posto. Tico Tico no terreiro, Tico Tico no milharal, ou qualquer coisa assim. E aí, para não ficar muito igual, ele trocou a palavra e pôs Tico Tico no fubá, que ficou famosíssima a sua música no mundo inteiro, e principalmente através de Carmen Miranda, que nos anos 40 fez o maior sucesso nos Estados Unidos, cantando o Tico Tico no fubá, que é uma letra folclórica interessantíssima, mas dificílima também de cantar, porque o ritmo do choro e dificilmente o cantor pronuncia. Olha, é uma coisa fantástica, porque artistas existem sob todas as formas, e a gente sabe que talentos são talentos, tanto para compor, quanto para se apresentar, para executar a música com perfeição, para cantar principalmente, porque a voz tem que coincidir e pronunciar, as palavras serem pronunciadas com correção e dentro do ritmo, de tudo, para que as pessoas entendam e se encantem. Então, Carmen Miranda foi essa que espalhou o Tico Tico no fubá para o mundo inteiro. E as orquestras, todas as orquestras tocam, que a gente vê orquestras estrangeiras tocando Tico Tico no fubá, e a gente fica das mais felizes,
por saber que o compositor dessa música foi um brasileiro jovem, porque o Tico Tico no Fubá foi composto em 1917. Zequinha de Abreu faleceu de um infarto fulminante, ele passou mal, ele estava num hotel, ele tocava nos hotéis, restaurantes, tocava. E ele passou mal e faleceu a 22 de janeiro de 1935, com 55 anos de idade. Muito jovem ainda pela obra que deixou. Compôs valsas, choros e vários outros ritmos de música, mas as valsas dele são famosas e a mais tocada e cantada e falada é Branca. Ele teve 3 músicas, 3 valsas compostas para 3 personagens femininas, Branca, Elsa e Aurora. Dizem os seus biógrafos que a única que foi, assim, da personagem, a musa, que inspirou Zequinha de Abreu para compor a valsa Branca, foi para uma jovem filha de um chefe de estação ali das cidadezinhas do interior de São Paulo, amigos da família e tal, e ele conheceu a moça, a jovem Branca, e fez a valsa inspirado nela. As outras 2, não se sabe se houve o personagem ou a personagem física, né, de conhecimento de Zequinha de Abreu. Mas Branca era, de fato, uma jovem amiga. Bom, então nós já temos a data de nascimento e falecimento de Zequinha de Abreu e a sua obra repercute pelo mundo inteiro em suas composições maravilhosas. E a gente não esquece, porque em 1952, Adolfo Celli e Fernando Fernandes fizeram o filme Tico Tico no Fubá, sobre a vida de Zequinha de Abreu. E quem não teve oportunidade de assistir ainda, busque nas redes sociais ou mesmo no YouTube, certamente vão encontrar. Vale a pena assistir ao filme. Eu assisti há muitos, muitos anos ainda, era jovenzinha, e fiquei encantada, mesmo porque eu tocava acordeon e adorava as músicas de Zequinha de Abreu. E naquele tempo, na época do Zequinha de Abreu, existiam outros compositores brasileiros também, como Ernesto Nazaré, com chorinhos também, e outros. E mesmo os intérpretes das suas músicas após o seu falecimento. Mas no dia que eu falei sobre Zélia Gattai, eu contei um episódio que me aconteceu na Sala São Paulo, quando eu estive lá em março de 2001. Fui acompanhando a minha querida amiga, sempre lembrada e saudosa Maria de Lourdes Reis, que ia ser homenageada naquela data lá na Sala São Paulo, e ela me convidou, Jéssica, vamos comigo, não quero ir sozinha a São Paulo. E eu fui, com muito gosto, acompanhando a amiga e querida professora. Mas eu contei o episódio da Zélia Gattai naquele espaço cultural maravilhoso. Então, mas nessa mesma viagem, eu tive um outro episódio, e naquele dia, quem desejar saber do episódio da Zélia Gattai é só voltar nas minhas lives aqui e procurar a live que eu falo sobre Zélia Gattai, que vai ver o episódio que, coincidentemente, fala também de Zequinha de Abreu. E eu fiquei de contar sobre, quando falasse sobre Zequinha de Abreu, eu contaria o segundo episódio desta mesma viagem a São Paulo. Então, estivemos hospedadas com a amiga Ilza, amiga da Maria de Lourdes, em seu apartamento na Avenida 9 de Julho,
E ficamos por 3 ou 4 dias ali com ela para participar das solenidades e tudo. E nesse meio tempo, estávamos conversando na sala, lá no apartamento da amiga Ilza, e ela falou assim, eu tenho uma amiga aqui no prédio, que mora no segundo andar, ela é parente do Zequinha de Abreu. E nós somos muito amigas e eu vou ligar para ela falando que vocês estão aqui comigo. Quem sabe a gente dá uma passada por lá para conhecê-la. Ela se chama Odete Abreu. Neste exato momento, eu fiquei feliz demais da conta, porque eu contei para ela que eu tocava acordeon e adorava as músicas do Zequinha de Abreu. Eu tocava o Tico-Tico no Fubá, Sururu na Cidade, Branca, Tardes em Lindóia e aquele repertório maravilhoso dele. Aí ela imediatamente pegou o telefone e ligou para Dona Odete. Mas para dizer a verdade, agora nesse exato momento, eu não sei o parentesco, se a Dona Odete era uma senhora já bem mais idosa, à época, né? Isso já tem 20 anos, foi em 2001. E eu não sei, eu não me lembro se ela era tia, avó, sogra. Sogra talvez não, porque o nome dela era Abreu também. De qualquer forma, era um parentesco bem próximo do Zequinha de Abreu. E a Ilza ligou para a Dona Odete e ela falou, oh, que prazer, que coisa mais boa, vou convidá-las para um café aqui no meu apartamento amanhã às 4 da tarde. Pode ser? Pode ser? Ótimo, então tá. Aí eu fiquei ansiosa para esperar o outro dia para ir no apartamento de Dona Odete Abreu. Enfim, chegou o momento e fomos. Aí chegamos lá, era uma senhora muito simpática, assim, já de uns próximo aos 70, mas muito bonita, muito bem cuidada, uma conversa maravilhosa. E o apartamento? O apartamento era do Zequinha de Abreu. O piano dele ali na sala, fotos e fotos dele por todas as paredes, nos concertos, nas composições dele com a família, dele sozinho em cima, uma foto linda em cima do piano. E conversa vai, conversa vem, aquela maravilha, ela falando, né, sobrinho neto, sei lá, o parente dela, ela encantada com o Zequinha de Abreu contando episódios da vida dele, as composições e tudo. E ela disse que tinha um acervo dele guardado com muito carinho, com muito amor, né? Porque, ora, as partituras do Zequinha de Abreu. Aí eu contei que eu estudava música e eu lecionava música e eu gostava demais das composições dele. Falei que o meu instrumento de paixão era o acordeon. E aí ela falou assim, olha, se eu lhe oferecer algumas partituras do Zequinha, você gostaria de tê-las, de guardá-las? Uai, eu fiquei sem voz. Como? Como me oferecer partituras do Zequinha de Abreu? Mas para mim era uma coisa inédita, jamais passaria pela minha cabeça receber um presente dessa natureza. As duas amigas, a Maria de Lourdes e a Ilza, ficaram encantadas. E aí, Jéssica, falei, nossa senhora, mas isso aí para mim vai ser uma relíquia, eu vou guardar isso perpetuamente, passando para os meus filhos, netos e tudo, quando eu me for, mas eu vou amar. E a Dona Odete foi lá dentro, lá numa sala especial, onde guardava os pertences de Zequinha de Abreu, e trouxe um calhamaçozinho assim de partituras para mim, umas 8 ou 10 pautas. Nossa, mas que coisa maravilhosa! E eu ganhei esse presente, eu recebi esse presente dessa familiar do Zequinha de Abreu, que espontaneamente se ofereceu, quer dizer, ela me perguntou se eu gostaria de ter e de guardar algumas partituras originais dele. Ah, meu Jesus do céu, que viagem,
Que viagem! Foi um final de semana, assim, nós saímos daqui na quarta-feira à noite e voltamos no domingo. Foram dias, assim, ó, especiais vivenciados lá em São Paulo, na casa, no apartamento da amiga Ilza, que eu tinha acabado de conhecê-la. Lourdes já conhecia de muitos anos, mas aí fomos conhecer Dona Odete Abreu, receber esse presente, e na festa, o evento na Sala São Paulo, quando encontrei com a professora Maria Aparecida, lá do Paraná, da Jacaré, lá da Barra do Jacaré, da professora Maria Aparecida, com seus aluninhos de literatura, da Biblioteca Zélia Gattai. Então, foi tudo um conjunto de acontecimentos maravilhosos que eu guardo no meu coração, assim, com muita ternura, com muito amor e com muito carinho. E eu quis dividir isso aí com vocês também, porque falar de Zequinha de Abreu é falar de música, de alma, de emoções, de acontecimentos maravilhosos. E eu vou reforçar agora no meu encerramento e na minha despedida: não deixem de assistir Tico Tico no Fubá, o filme de 1952. Ele é em branco e preto ainda, e o artista que fez o papel de Zequinha de Abreu foi Anselmo Duarte. E a branca, a protagonista, a moça da valsa branca, foi a Tônia Carreiro. Não percam, vão assistir, que gostarão muito. Eu acredito que sim, porque é uma coisa de coração, de alma. Um grande abraço para vocês, e se Deus quiser, na semana que vem estarei aqui com um novo artista, com um novo autor ou compositor. Eu ainda vou ver no meu arquivo aqui qual será o nosso homenageado da semana que vem. Um grande beijo e obrigada pela atenção. Até lá.